Quando eu fui fazer o capítulo 5 do meu livro, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer que tivesse uma grande aplicação prática. E aí várias coisas me passou pela cabeça e eu acredito que você vai se surpreender com aquilo que eu vou falar a respeito do capítulo 5 do meu livro. Certa vez eu tive acesso a uma sequência de três livros e deram o nome para esse pacote de 3 livros de Os Estrategistas. E como eu já tinha lido os 3 livros, acredito que eu não aproveitei o tanto que eu deveria, mas eu fui, pelo conhecimento que eu tinha na época, eu acho que eu fui um tanto até razoável. Caso eu fosse ler, eu acredito que vai acontecer, ler esses livros novamente, provavelmente o meu nível de aprendizado vai ser bem maior. Mas eu vou destacar algumas coisas aqui que eu achei interessante. O primeiro dele é um livro japonês, né? O Livro dos Anéis, se não me engano é isso, e conta a história de um samurai que ele ganhava todas as batalhas. Esse samurai, ele vencia todas. Em princípio, as pessoas achavam que ele vencia, na época dos samurais, né, que era por conta da força. E depois, ele, na sua narrativa, ele contou muitas coisas que as pessoas até então tinham passado batido. Por exemplo, a disciplina. Uma outra coisa também, não só a disciplina emocional, espiritual, a disciplina de treinamento, porque ele era um excelente samurai, mas também a disciplina no que se refere a analisar contexto onde ele podia entrar numa batalha. Uma das coisas que ele fazia, por exemplo, era às vezes chegar atrasado na batalha, ou criar uma condição para ele ficar numa condição de atraso, e aquela pessoa que ia lutar com ele, ela se sentia emocionalmente perturbada porque ele não respeitou o horário da batalha, alguma coisa assim. Tá? Veja bem que, na verdade, naquele contexto, e para ele, quando ele chegava atrasado naquele local da batalha, então o oponente já estava desequilibrado. Aí você fala, mas por que ele fez isso? Não, nós estamos falando, eu estou te falando que eu vou falar de coisa de estrategista. Então ele tinha um aspecto pessoal, o Miyamoto Musashi, de fazer com que os seus opositores eles se sentissem fragilizados quando fossem enfrentar ele. E isso eu achei interessante. E eles fazem algumas analogias em relação a fogo, a água, a coisas da natureza, e toda a narrativa do livro dele, né, ele fala sobre essas questões. Como é que você prepara para enfrentar uma batalha? Naquela época, tinha umas batalhas que era com uns pedaços de pau, espada, né, por aí vai. Uma outra coisa também que ainda continua na mesma sequência, quando eu tive acesso a Sun Tzu, a arte da guerra, então algumas coisas eu achei interessante. E, na verdade, acredito que boa parte nós já utilizamos isso, embora às vezes a gente nem saiba que isso tem uma fundamentação teórica. Das reflexões de Sun Tzu, o seguinte: se você não conhece a você e não conhece o seu oponente, então para cada 100 batalhas, provavelmente você vai perder todas. Bem, se você conhece mais ou menos você e mais ou menos ele, ou conhece ele, mas não se conhece, ou você conhece bem você, mas não conhece nada dele, quer dizer, existe um espaço aí de desconhecimento. Então ele diz o seguinte, que para cada batalha ganha, é provável que vai ter uma batalha perdida. E também, da mesma sequência dele, o seguinte: se você conhece muito bem a si próprio, e se você conhece muito bem o oponente, e até eu vou pegar e acrescentar alguma coisa
minha. E se você conhece o contexto aonde vai travar a batalha, até porque eu lembro que no livro do Miyamoto Musashi ele faz muita questão de analisar o seguinte, porque como Sun Tzu ele sempre estava em defasagem na quantidade de soldados, tá? Então ele conseguia com pouco soldado, ele conseguia produzir grandes resultados nas guerras, embora tivesse pouco. Só que ele tinha local onde ele podia, por exemplo, utilizar-se da natureza para tirar vantagem. Por exemplo, não ficar encurralado, ele não lutava no local que ele pudesse ficar encurralado e pudesse levar todo o seu exército ao fracasso. Outra coisa também, ele sempre mostrava a sua liderança e ele não era do tipo que ele se mostrava fraco. Inclusive também é dele. Sobre o comando de um general forte não existe soldado fraco. O que significa isso? Você pode ter um líder, fala assim, o cara é muito bom, mas se ele tiver um propósito pequeno, aquele propósito, ele não vai arrastar muita gente. Miyamoto Musashi era muito forte. Então ele tinha um propósito forte, ele queria vencer a guerra e ele criava condições e ele passava essa coragem, essa determinação para o grupo. E assim ele podia lutar. Veja bem que nós estamos falando até agora, eu falei de duas pessoas que utilizam estratégias de maneiras bastante diferentes. Enquanto Miyamoto Musashi está preocupado em um olhar interno, em se fortalecer enquanto um samurai, o Sun Tzu está preocupado em montar equipe, ele liderava soldados. Tá? Então veja bem que são dois aprendizados que na verdade são importantes, a gente pode levar isso para a vida da gente, que é conhecer a si próprio, ter a disciplina para analisar aspectos físicos, emocionais e espirituais, conhecimento, isso é coisa pessoal, e você ter um contexto, porque ninguém faz nada sozinho, a gente faz com as pessoas. Então como é que a gente pega e faz para reunir, para aproximar essas pessoas? O Sun Tzu ele traz essa vantagem. O terceiro livro dos estrategistas, ele fala de Maquiavel. Esse já foi, tipo assim, toda vez que eu lembro dele, eu consigo explicar várias sacadas que ele fala sobre aspecto de política. Tá? Então, dele, por exemplo, olha, quando você for fazer o bem para alguém, você faz a conta gota, para você perceber, para que ela possa perceber o quanto você é bondoso. E quando você vai pegar e fazer uma maldade, você faz de uma vez só, para mostrar o quanto você é poderoso. É também de Maquiavel o seguinte, um rei, porque isso foi construído na época da Itália, e ele analisou por que alguns reis continuavam tomando num dos seus impérios e outros perdiam o seu reinado. Então naquela situação, ele observava o seguinte, segundo ele, um príncipe, a expressão príncipe, na verdade, está substituindo a palavra rei da época, né? Então, um príncipe, ele deve ser, de preferência, amado. E, no máximo, temido. Tá? Mas jamais ele deve ser detestado. Certo? Então, ele deixava bem claro isso aí. Né? Outra coisa que ele pegava e falava é o seguinte, a importância do rei, dele estar próximo daqueles que mais dependem dele. Tá? E isso dá para levar para negócio também. Eu vou te falar uma coisa, imagina que você tem um empreendimento do tipo, eu já escutei muito isso, olha, não, o produto que eu vendo, ele se vende por si só. Olha o que, quando eu escutei isso, o que a pessoa está falando para mim? Vê se não é a mesma coisa. Não, o produto vende por si só. O produto que eu estou vendendo vende por si só. Eu só vou trocar o termo. É como se a pessoa estivesse falando o seguinte, esse produto para ser vendido, nem de mim ele precisa. É complicado, né? Já imaginou você vender um produto que não precisa de você, do seu serviço, do seu empenho, e que qualquer um com um pouquinho de conhecimento consegue fazer a mesma coisa? Nós temos empresas, franquias famosas, tá? Que elas trabalham com pessoas que elas são todas jovens, faz sanduíche, pessoas jovens com baixo nível de conhecimento acadêmico, mas com uma grande vontade pessoal de trabalhar, pessoas jovens, bem aparentadas, certo? Mostrando, tipo assim,
um estereótipo daquilo que a nossa sociedade aprecia nesse momento, por exemplo, respeitando questões relacionadas a gênero, a tudo, e dando espaço para todos, e de certa forma você analisa, ué, cadê os bem idosos? Você não acha nenhum. Cadê aqueles muito qualificados? Você não acha nenhum. E aí depois você chega à conclusão, então quer dizer que eu posso montar, se eu tiver um processo muito organizado, eu posso trabalhar com pessoas, certo? Que não são tão qualificadas, desde que o processo seja muito qualificado. Vou traduzir em miúdo. Eu posso produzir sanduíche em qualquer local do mundo, desde que o processo de produção de sanduíche seja padronizado, independente das pessoas que vão estar manuseando a máquina, vendendo o sanduíche. Entendeu? Porque às vezes a gente pega e escuta, não, porque só tem que qualificar para quê? Dependendo do negócio, o processo, ele gasta muito poucas pessoas na gestão estratégica, mas gasta muitos operacionais, né? Então, isso que eu estou falando para você, eu comentei com você três situações, tá? Eu comentei que são 3 livros chamados de Os Estrategistas, né? E nesses livros ele mostra a importância da estratégia. Quando eu fiz o capítulo 5, eu fiquei pensando nisso, porque de maneira geral eu vejo que nós somos muito, tipo assim, parece coisa de novela. Não, cara, é tudo arrumadinho, tudo é certinho, é só você fazer assim, assim, assim. Aí eu fico pensando, engraçado, dessas novelas na minha vida nunca aconteceu, tá? Então eu fiz questão de colocar no capítulo 5, por exemplo, eu lembro que eu comecei falando da necessidade de ser visionário. Necessidade de ser visionário. O que é ser visionário? É aquilo que você vai encontrar em todo empreendimento pequeno que está dando certo. Você vai encontrar alguém, tá? Você vai encontrar alguém que tem um propósito grande, tá? Então, isso você vai encontrar, tá? Esse propósito grande, certo? Isso faz em todos. Então, não, mas será que não tem assim algum negócio que a pessoa só faz aquilo por dinheiro? Eu acredito que tem, mas se ele tem muito tempo, se ele vai indo bem, então eu vou te falar uma coisa, ele tem paixão, não é só propósito, não é só dinheiro não. Aliás, o dinheiro ele está num pacote onde alguém ele está se superando a cada dia e tem encantando pessoas, resolvendo, levando soluções, diminuindo dores, levando atalhos, solucionando o problema das pessoas e cada dia com maior afinco. Pois bem, isso foi uma das partes do capítulo 5 que eu coloquei. A importância de ter um conselheiro confiável e de você observar que em negócio tem visionários. Outro aspecto que eu coloquei também nesse capítulo 5 é a questão de mindset, de mentalidade. Aí você pode falar, mas esse negócio aí é meio complicado entender essas coisas. Não, é muito simples. Tem um vídeo meu passado aí que eu gostei muito, onde eu peguei e falei, eu vou alugar um terreno que eu tinha para alguém plantar alface. Quanto que eu ia ganhar? Nada. Alface nem dava para pagar direito o salário dele, nem dava para ele pagar um funcionário. Depois outro queria plantar mandioca, depois outro queria criar umas vaquinhas para a criancinha ficar passeando no final da noite, né, dando voltinha na pracinha. Depois outros montaram futsal. Que veja bem que a mentalidade de cada um, o que ele queria fazer naquela área, ela mudava muito. Tá? Então você fala o seguinte, olha, Levi, então, o que você quer dizer com isso? Olha, dependendo da pessoa que me assiste, dependendo da mentalidade dela, eu tenho que despertar essa pessoa. De repente a pessoa está querendo pegar e mexer com o negócio aí para pegar, ganhar mixaria, tá? E outra coisa também, na hora que ganha mixaria, hoje mesmo eu estou organizando para pegar e fazer uma viagem e, olha só, eu fui comprar um produto que estava faltando no supermercado. E para chegar no supermercado eu passo de frente à pamonharia, certo? Uma pamonharia que era muito pequena, tem muitos anos, ela nunca saiu daquele local. E na hora que eu entro dentro do supermercado, lá no finalzinho do corredor, agora colocaram tem lá o local onde está vendendo pamonha também. E vendendo pamonha, como eles vendem também tipo assim, por um outro critério. As pamonhas até, elas saem num preço
mais em conta do que se fosse lá naquela empresa de muito tempo. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: olha, em negócio, se ficar parado, isso não existe negócio. Não, eu estou parado, mas eu já fiz meu nome. Ai, ai. É por isso que eu gosto daquela parábola do surfista que utiliza muito. O surfista pega uma onda, mas se o surfista for do ramo, ele já está olhando qual que vai ser a próxima onda. Tá? Então, isso é muito importante para negócio. Nós estamos falando de estratégia. Tá? Veja bem que eu só estou falando de estratégia. Então, a mentalidade da pessoa, ela tem que estar atenta. Quando ela tem uma habilidade maior em relação à mentalidade, ela consegue fugir, ela consegue escapar desses perrengues, né, de pegar e ter que enfrentar. Tem uma técnica que a gente faz, que é o seguinte: pegar e pede para a pessoa, né, por exemplo, olha, o que você acha que é importante no empreendimento que você faz? O que você faz? O que você acha que é importante? Você coloca lá tipo 3, 4, 5, eu acho que pelo menos 3 é importante, três coisas assim que você considera que se não tiver aquilo, pelo menos 3, mas eu diria que se você puder colocar pelo menos umas 5 que impacta, é melhor. O que você acha que impacta no seu empreendimento? E aí, se você tem concorrência local, ou se você tem concorrência em um determinado nicho, você pega pelo menos no menos 2 concorrentes e analisa você em relação a esses 2 e seja brutalmente honesto. Compara você com essas pessoas e vê como é que está como é que você está em relação a essas pessoas. O que eu vou te dizer? É porque na hora que você compara, a primeira coisa que você vai perceber é um certo desconforto, mas aquele desconforto é bom. Por quê? Porque ele está te abrindo o olho para uma coisa que nem aconteceu, mas que você já está se preparando para enfrentar. Tá? E não vai te pegar de surpresa. Ao invés de você ser reativo, você vai ser proativo. Olha, eu antecipei, que é um hábito que inclusive tem no meu livro, no meu curso, tá? E depois eu consegui evitar alguma coisa que, se eu não tivesse feito nada, poderia ter dado problema para mim. Tem uma outra técnica também que eu coloco, que é a de pegar e inventar animal. Isso é coisa que eu inventei. Analisar o seu empreendimento, sem muita coisa assim, sem muito, mas analisar o seguinte: por que você acha que o seu empreendimento vai dar certo? E analisa 9 itens, e nessa análise você vai analisando e vendo a quem que ele serve, o que você oferece, como é que você relaciona, como é que você entrega, quanto fatura, qual a despesa. E a gente vai fazendo isso, o que acontece? Às vezes, num pequeno bate-papo, eu já fiz isso várias vezes, onde as pessoas falaram: nossa senhora, ainda bem que eu conversei com você, porque eu ia jogar dinheiro fora. Eu não achei, eu achei que o negócio era diferente, eu estava pensando já, só pensando num pedaço. Não pensou, no mínimo, não menos do que essas 9 coisas. Tem ferramenta lá no módulo 5 do meu livro e do meu curso, comenta sobre isso aí. E depois ele termina mostrando uma ferramenta com tudo isso basicamente juntado, porque pode contar a história de um empreendedor, pode fazer uma análise do porquê que o empreendimento dele está indo bem, pode fazer uma análise se ele tem todas essas 9 partes, pode colocar no papel segundo aspectos financeiros, segundo demonstrações de resultado, pegar quanto entra, quanto sai, com um detalhe, projetando situações em 3 cenários, por exemplo, um cenário muito bom, razoável, um cenário pessimista, fazendo isso. Eu termino com isso aí, ou seja, fazendo a gente chama de plano de negócio, mas na verdade eu gosto muito mais de dar ênfase, é o seguinte, é de dar ênfase por que você tem que ter estratégia. Eu vou terminar esse vídeo lembrando, inclusive, a questão do porquê que eu acho que é importante a estratégia. Lembra que eu falei lá do Miyamoto Musashi? Qual que era o resultado dele? O resultado dele é que ele ganhava todas as batalhas de samurai. Qual que é o resultado do Sun Tzu? Todas as batalhas na China, olha só, uma no Japão, outra na China. Na China ele ganhava as batalhas com poucos soldados. Com poucos soldados ele conseguia ganhar de muitos soldados. E Maquiavel, por que ele entra nisso? Porque ele conseguiu servir a 2 reis.
Acabou que ele ficou preso e durante o tempo que ele estava preso, ele ficou refletindo e depois surgiu um fantástico livro chamado de O Príncipe, que hoje ele é um dos livros. Quem gosta de estratégia, na hora que começa a entender como é que funcionam as coisas, aí fala assim, poxa, eu tenho que ler esse livro. E ele vira livro de cabeceira. De cabeceira por quê? Porque a cada vez que você lê esse livro, você consegue digerir. Até porque no início, como tem muita narrativa do tipo príncipe, o que ele tem que ter, até que a gente descobre se a pessoa nunca teve uma informação, esse príncipe quer dizer que é rei. Aí o que tem a ver com o negócio? Quem que é o rei do negócio? Se você tem empreendimento, quem que é o rei do seu negócio? É o dono, é o empreendedor. Tá? Então aí, na hora que você faz, porque ele está vendo o jogo de poder, e ele está vendo malícia na utilização de poder, certo? Então, aí ele dá uma grande contribuição, porque ele mostra justamente isso. Como é que a gente faz para permanecer no poder? Em negócio, o que é isso? Como é que eu faço? O que é permanecer no poder em relação ao negócio? É não quebrar. É continuar, não deixar o concorrente te quebrar. Entendeu? Então, quando eu fiz o capítulo 5, aí isso foram essa linha que eu pensei, tá? Então, eu não saí escrevendo assim, eu peguei, inclusive, primeiro eu dei uma olhada, eu fiquei muito tempo, que eu faço muito caminhada, escutando, e eu fiquei um tempo analisando o Safari da Estratégia, que é um livro que fala sobre todas as estratégias que existia na época, uma coleção de estratégias, quais seriam aquelas mais utilizadas para você colocar no seu empreendimento. E eu fiquei ali escolhendo. E diante daquilo que eles falaram, eu peguei e separei as estratégias que eu ia colocar dentro do meu curso, tá? Então foi aonde, por exemplo, eu achei que era importante falar da questão de um visionário, falei que era importante a respeito de ter um mindset de mudança. Então foi nesse aspecto aí que eu peguei e segui um caminho aonde eu peguei e fui fazer a questão de seguir nessa sequência. Então, na hora que a gente analisa tanto a questão das estratégias, dá para se perceber que existe, tá, um nível de estratégia em relação à questão de mindset, né, que é muito importante, tá? Só que não foi só isso. Uma outra coisa que eu percebi também é que as pessoas, elas analisam uma análise que se faz chamada de análise SWOT, tá? Só que essa análise SWOT, ela é feita do tipo muito amadora. Eu nem gosto de pegar e falar nem nome, mas o que é afinal disso aí, Levi? Na verdade, isso é o seguinte, é como se eu considero até foi um avanço. Lembra que eu falei que o Sun Tzu falava, olha, você tem que se conhecer a si mesmo e conhecer o outro lado. O que é conhecer a si mesmo? O que eu sou forte, o que eu sou fraco, o que eu posso tirar de oportunidade daquilo que está acontecendo, as ameaças, tá? Então isso foi colocando dentro desse capítulo, do capítulo 5, tá? Só que tem um detalhe, eu já percebi, e isso eu tive a oportunidade uma vez eu estava fazendo um trabalho e eu fiquei responsável por fazer o planejamento estratégico, e eu lembro o seguinte, na hora que eu peguei e percebi que não fechava, mas afinal, depois que fiz todas as reflexões, afinal, o que eu vou fazer? Então, tirar um objetivo. Tem uma técnica que a gente faz, e eu fiz questão de colocar no livro, que é a questão de fazer o cruzamento das estratégias, se é bom, se é forte, é fraco, tudo, e você poder aplicar. Bem, o resultado disso foi que eu consegui resumir dentro de um mesmo capítulo, certo? Que é no 5, o que eu considero quais seriam as principais estratégias para o negócio. E tem um detalhe, por que eu escolhi isso? Porque eu percebi que elas tinham muito a ver com o meu passado. Eu percebi que muitas coisas que eu fazia, embora não tivesse assim um conhecimento teórico, mas eu já estava de maneira empírica aplicando essas questões. Eu já sabia, por exemplo, que tinha, quando eu nunca fui o cara da venda, o cara assim, o de frente, certo? Eu sempre montei equipe, eu sempre ficava mais no bastidor, né? Então isso eu já sabia, quer dizer, eu já sabia que o meu forte não era lá na frente. O meu fraco era lá na frente, mas o meu forte era o controle. Ela tem empresa na mão, isso eu sempre fui forte nisso aí.
Uma outra coisa também, eu aproveitava a oportunidade mais pouco, mas porque meu propósito era pequeno. Depois é que ele foi crescendo, depois é que eu percebi que eu podia ter propósito maior, né? E uma outra coisa também que eu fiquei pensando é o seguinte, é que em muitos negócios eu levei algumas rasteiras, tipo assim, tinha ameaças que eu não conseguia identificar. E quando eu percebia, já estava... Tá? Não estou dizendo que hoje fosse acontecer diferente, mas eu acho que hoje eu teria mais previsibilidade do que na época, né? Inclusive agora. Agora, por exemplo, quando a gente pega e vai, como eu estou fazendo um trabalho na internet, eu posso te falar o seguinte, que na internet o nível de competitividade, ele é muitas vezes maior, concorda? Porque agora eu não estou concorrendo, não é só com... Aliás, quem me segue nem sabe onde eu estou, né? Então, é uma coisa bem diferente aí, a gente não sabe nem com quem que a gente está concorrendo. Bem, mas é isso aí. Então, o capítulo 5, tá, ele fala de estratégia. E eu gostaria que, se você gostou dessas reflexões, né, que eu fiz aqui, né, inclusive hoje foi até interessante que eu estou gravando aqui, eu estou percebendo que teve, só que eu não parei não, eu continuei. Acho que se você perceber, teve algumas dificuldades para gravação, mas eu fui até o fim, eu consegui seguir, tá? Eu já estou conseguindo fazer isso. Esse capítulo 5, ele é muito importante. Eu diria até o seguinte, das 200 páginas que eu coloquei no meu livro, salvo engano, quase metade é sobre estratégia. É onde eu mais percebo que o empreendedor tem que ser preparado. É onde eu mais debrucei esforços, onde eu mais fiz questão de colocar detalhes, tá? Justamente para mostrar a necessidade da malícia e a necessidade de conhecer a si próprio, de conhecer... mais ou menos, a gente costuma até, eu lembro de brincar, eu comecei palestra falando disso, falando dos japoneses que não deram certo, né? O Onkoto, tipo, não sabe onde está, né? Kokoso, quem que eu sou, não sabe quem que é, e Onkovo. Então, quer dizer, esses 3 japoneses dificilmente vai dar certo na vida. Então, aonde é que você encontra explicação para, tipo assim, aonde eu estou, quem eu sou e para onde eu vou? É justamente no capítulo 5 do meu livro. Se você gostou dessa reflexão, está à disposição já o meu livro, está no Hotmart, tá? E o curso digital, daqui uns dias vai estar disponível, onde eu vou não só pegar e fazer essa observação, que aqui foi uma degustação pequena, de cerca de quase meia hora, mas lá vai ter, bem profundamente, te orientar, te instruir, te desafiar para que você possa fazer isso no seu empreendimento. Dica do dia. Me acompanhe para mais dica.